E então Jesus disse mais ou menos assim: Ora, mas se você tratar bem apenas aqueles que também te tratam bem, que mérito você tem nisso? Que galardão? Até os gentios fazem isso, qualquer um faz isso. E aí ele inspira os seus discípulos, as pessoas que estavam ouvindo, a agirem de uma forma diferente, a torcerem por aqueles que lhe prejudicavam, a fazer o bem àqueles que lhe faziam mal. O vídeo de hoje se chama As Sementes do Perdão. Lembrando que o vídeo anterior se chamava Sementes da Esperança. Então nós estamos numa sequência aqui, meio misteriosa. Hoje, as sementes do perdão. Antes de começar, eu só vou responder uma pergunta que algumas pessoas mandaram nos meus dois Instagrams, tanto no Restauração SA quanto no Mentalidade Jurídica, se eu moro na praia. Não, eu não moro na praia. Eu moro num condomínio fechado, próximo da cidade de São Paulo. Não é na cidade, é próximo, assim, vai, 1 hora de São Paulo, 45 minutos de São Paulo, dependendo do trânsito. O problema, gente, é o seguinte: eu tiro algumas horas do meu dia para passar com a minha filha. Às vezes de manhã, às vezes de tarde, e aqui é muito sol. E tem uma floresta, tem um bosque ali, tem piscina, tem quadra, então tá vendo aqui a diferença, tá? Continua descendente de europeu aqui. É, Só que realmente parece que eu moro na praia, mas é que aqui é muito sol. E assim, a vida, você tem que viver a vida em blocos de tempo. Tem um livro que chama Tools for Titans, Hábitos de Titãs, que te ensina a viver a vida em blocos de tempo. Se você tem um filho e você passa todo o seu dia longe do seu filho, e à noite às vezes você chega e também não está nem aí para ele, você está perdendo a maior riqueza da sua vida. Então, dentro desses blocos de tempo, o tempo que eu tiro com ela é durante o dia em momentos que está muito sol. Então é isso. Por isso que eu tô, também estou passando protetor sol, tentando, mas assim, eu não moro na praia não, mas eu não acho ruim não morar na praia. O problema de morar na praia que eu vejo, do ponto de vista de quem trabalha com internet, é a questão da tecnologia. Então, a chuva pode ficar muitos dias sem internet, pode ocasionar problemas de conexão, etc, etc. Enfim, mas agora voltando ao tema de hoje. Alguns anos atrás, eu me tornei hipnoterapeuta clínico. E eu, no começo, vi muitas pessoas sendo hipnotizadas antes de eu começar a hipnotizar. E muitas pessoas, principalmente as que sofriam abuso sexual, foram espancadas muitas vezes na infância, etc. Tem um momento em que você leva aquela pessoa hipnotizada para aquele lugar. E aí você tem o poder total, é como se fosse o filme Matrix. O hipnotizador, ele conduz a mente da pessoa e a pessoa dá o poder para ele, mas é ela que está no controle, na verdade. Então, por exemplo, uma pessoa adulta que tem uma vida depressiva, ela não se lembra que ela foi abusada na infância. Muitas pessoas não se lembram, principalmente homens. E aí você volta para trás dos 3 anos de idade e você acha aquela cena na mente da pessoa. Aí você congela aquela criança, aquela cena. Você tira aquela criança daquela cena e a mesma pessoa adulta pega, abraça aquela criança, dá um banho nela, troca de roupa, põe vestes limpas, dá um acolhimento e a gente ressignifica aquela cena. Mas antes disso, é possível, dentro do processo de hipnoterapia, que o adulto se vingue daquele agressor, xingue, bata, faça qualquer coisa com ele. É uma espécie de. Ele vai dispersar, digamos assim, tudo que estava guardado ali. Grite, tem pessoas que batem. Tem hipnoterapeutas, até o meu professor de hipnoterapia, o primeiro, ele tinha manopla, sabe manopla, tipo? E a pessoa batia, 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 batia. Para quê? Você vai desopilar tudo que estava acumulado, a raiva, grita, arranha a parede, o que for. Mas você tira aquilo da alma da pessoa, você tira aquilo da alma da pessoa. Aquilo acaba. E antes de ressignificar aquilo, a pessoa tem que falar uma frase que você tem que falar para ela e ensinar ela. Perdoar não significa concordar com o que foi feito com você. Não significa que seja possível que vocês continuem andando juntos, mas significa deixar aquilo para trás. Você vai deixar aquela mágoa para trás. É uma coisa que você vai fazer por você. E se você tiver nesse momento de grandeza, de verdade conseguir falar para outra pessoa que você perdoou, lógico, dependendo do dano que foi feito, mandar um vídeo, uma carta, não precisa encontrar a pessoa se você não quiser. Quanto maior grandeza você tem, fase que você está de vida, você consegue fazer isso melhor.
Mas você vai libertar também um peso que aquela pessoa carrega. Mas não significa concordar com o que aconteceu. E a pessoa faz isso, aí ela tira uma bigorna. Uma bigorna é um negócio de aço. Hoje em dia as pessoas nem devem saber o que é. Mas era usado pelos ferreiros antigamente para fazer espadas, esse tipo de coisa. Ela tira um peso, ela tira um carro, um caminhão da cabeça dela, da alma dela, digamos assim. E aí ela ressignifica aquela situação. Muita gente pergunta na hipnoterapia, por que você não apaga a mente da pessoa? Por exemplo, uma moça que foi ingênua e foi levada para um bar com um cara, e o cara pôs uma bebida nela e fez alguma coisa ruim com ela. Se você apaga essa situação, a pessoa ela perde a possibilidade de se defender. É como se ela nunca tivesse passado por aquilo. Então, na hipnoterapia nunca se apaga uma situação. Você faz você reverte, tira a dor daquela pessoa, você libera o perdão para aquela pessoa e você ressignifica. O que é ressignificar? Como o próprio nome já diz, você dá um novo significado para aquilo. Você não é mais uma vítima. Você pega aquilo e transforma em outra coisa. Por conta daquela experiência ruim, você vai ajudar pessoas que já passaram por isso, ou você vai ser mais determinado na sua vida, ou você vai cuidar melhor dos seus filhos, ou você vai dar mais valor para sua vida. Você transforma aquela experiência, a energia que era negativa, a gente vira a polaridade para uma coisa positiva. Isso que são sementes de perdão. E eu acho que todo mundo deveria pelo menos pensar sobre isso. Mesmo já sendo hipnoterapeuta há alguns anos, eu fui num evento, né, de um mentor específico, em que ali a gente trabalhou o perdão em relação aos nossos pais, foi uma coisa muito forte, e eu também uso isso com os meus mentorados hoje em dia, um procedimento parecido, e outras formas de perdão ali. Vários eventos que eu fui, eu acabei passando por isso. E eu percebi que quando o tempo passava, e muitas vezes a gente fala que perdoou, mas o nosso coração, ó, não o cérebro, o coração, ele guarda alguma coisa ali ainda. E assim, tem um dia na minha vida, já faz alguns anos isso, bastante tempo. Sei lá, putz, eu não morava nem no meu antigo apartamento, eu morava em outro. Mas eu gravei áudio para pessoas do meu passado, que eu tinha muita mágoa e que eu não falava mais. E eu gravei um áudio para cada uma dessas pessoas, para algumas pessoas. E aí eu fui mandando, procurando pessoas intermediárias para mandar. Só que aí, algumas pessoas não ouviram esses áudios e depois faleceram. E de certa forma, eu não me sinto pesado por isso. Porque naquela época da minha vida, com a maturidade que eu tinha naquela época, eu me desprendi daquilo. Eu perdoei. Eu pedi perdão. Entendeu? Então, se a pessoa não quis ouvir, eu não posso controlar o mundo inteiro. Eu só posso controlar o que está no meu coração. Entendeu? Mas ouvindo alguns daqueles áudios, eu ouvi que eu falava assim, eu punho o dedo e falava, você fez isso, 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 eu te perdoo lá no final. Então, é como se você estivesse saindo de uma balada e alguém te desse um soco na nuca e começasse a te bater, te bater, te bater, te bater, e você parasse, você ficasse todo machucado. Aí, anos depois, você encontrasse aquela pessoa, você pegasse ela de surpresa, batesse, 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 quando estivesse no chão, você fala, olha, eu te perdoo, viu? Vem aqui, me dá um abraço. Isso não é exatamente um perdão verdadeiro. Então, assim, eu resolvi reescrever aqueles áudios. Hoje, no mundo digital, chama isso de copy. Eu resolvi refazer essas copies, sem colocar apontamentos de tudo que a pessoa fez de errado. E simplesmente fazer uma coisa curta, perdoando essas pessoas. Eu vou regravar esses áudios. Algumas pessoas já faleceram, então eu vou regravar simbolicamente, óbvio. Eu não tenho como enviar, né? Eu sou cristão, não sou espírita. Enfim, então eu não acredito em espíritos que eu consigo me comunicar com espíritos, nessa fase da minha vida. Então, dessa forma, eu vi que eu poderia refazer isso e que, assim, independente do resultado, pode ser que as pessoas não aceitem ouvir. Dentro da minha mente, se trabalhar aqui a parte do meu subconsciente, a parte das minhas emoções, aqui, o sistema límbico, isso vai ter uma diferença muito positiva para mim. Eu sou um homem de fé hoje em dia, então eu recebi sinais nesse sentido e eu vou seguir esses sinais e vou fazer isso. O que que eu te recomendo se você nunca fez nada relacionado a isso? E esse vídeo não vai ser longo, não. Vai ser um vídeo bem objetivo. Pega uma folha de papel, desde que você era criança. Escreve as 5 piores experiências que você teve na vida. Não as 5 de criança. Se você teve muitas, faz 10, sei lá. Vai lá. Putz, tem um menino que me humilhou em tal dia, não sei o que lá. Outro, 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 outro. Terminou. Até pode ser uma coisa que aconteceu, teu chefe te humilhou anteontem no trabalho. Sei lá. Você chegou atrasado, ele te expôs na frente de todo mundo. Você tá pé da vida com isso. Escreve para essas pessoas, primeiro, os nomes delas nessa lista.
Se você puder e quiser, escreva uma carta para essas pessoas. Carta com a mão, que é um lado do cérebro diferente. Dizendo, olha, eu te perdoo, você fez isso para mim, eu não quero carregar mais esse rancor, eu te perdoo. E guarda essas cartas, se você não tiver coragem de enviar. Se você tiver coragem de enviar, envie por e-mail ou mande um áudio, que foi o que eu fiz, porque é mais, logisticamente seria mais fácil. Tem pessoas que não moram no mesmo, em locais muito diferentes, até questão de país, dependendo da pessoa. Então, você manda um áudio, mas você tem a carta escrita. Porque quando você escreve, você acessa uma área do seu cérebro e quando está digitando, você não acessa. E se você fizer isso de coração limpo, de verdade, se você fizer isso de coração limpo, se você fizer, ninguém vai saber, tá? Ninguém, sua mulher, seu marido, seu filho, se você for uma pessoa mais jovem, seus pais, ninguém precisa saber, só quem for receber esse áudio. Mas mesmo que você não tenha coragem hoje de mandar nada disso, se você tiver coragem de escrever essas cartas, sinceramente, com o coração limpo, você vai sentir uma diferença muito grande na sua vida. E é isso que são as sementes do perdão. Desejo um bom domingo a todos, até a próxima semana e tchau. Esse é o canal Restauração SA.